Oi gente! Nesse vídeo eu vou mostrar como estão as minhas gibifloras, ou as minhas gigantes. Bom, estou aqui em um local diferente, não sei se vai dar um pouco de eco para vocês, mas estou aqui em um local diferente, com alguns vasos de suculentas, com as suculentas maiores que chegaram aqui por último. Eu acho que vai estar barulho de avião aí, ruído de obra no fundo, gente gritando. Porque hoje tá assim aqui, aliás, hoje tá bem quente, eu até tirei um print aí pra vocês verem, 33 graus com sensação térmica de 37 graus, tá realmente bem quente. E eu tô aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui o céu azul, parou de bater sol aqui embaixo, mas lá na varanda tá batendo bastante sol, então foi por isso que eu não fui gravar lá, porque tá muito quente mesmo. Então lá na varanda, onde as suculentas têm ficado, né, a maioria das suculentas, porque o restante tá aqui embaixo, que tá meriná e alguns outros vasinhos. Aqui tá um pouco mais fresco que lá em cima, né? Mas lá em cima tava impossível de ficar. Então, ó, só desci aqui alguns vasinhos de algumas suculentas que eu vou mostrar pra vocês. Acho que elas vão passar uns dias aqui por baixo. Mas, como prometido, né? Eu fiquei de vir mostrar pra vocês como estavam as minhas gibifloras. Principalmente essas aqui, né, que são praticamente todas as gibifloras, todas as gigantes que eu tenho, que chegaram pra mim em dezembro agora, finalzinho do ano passado. Como eu falei pra vocês, está sendo um verão bem complicado por aqui, porque são muitos dias chovendo e quando para de chover é um solzão assim de 30 e tantos graus, com a sensação térmica muito alta e aí ao mesmo tempo que faz um solzão desses, chove bastante todo dia. Então, fungos, podridão de caule, cochonilhas. Essa eu acho que a pior é para suculentas e para as gibifloras acho que pior ainda, né? Eu tenho aqui muitas suculentas menorzinhas, até peguei aqui algumas de exemplo. Tem até algumas com verrugas mesmo que eu peguei aqui para atualizar vocês de como estão, que são algumas suculentas que chegaram aqui por último. Como a Raindrops, a Culibra e a Heart's Delight, que tá aqui. Elas não estão tão feinhas, não foram suculentas que super estiolaram, mas também, se a gente for parar pra prestar atenção, não estão super compactas, estão vendo? A Heart's Delight chegou um pouquinho estioladinha assim, quando eu comprei ela. Inclusive já tô até com vontade de cortar ela, né? Mas vou esperar ela ficar mais compacta agora, quando a temperatura normalizar por aqui. Então, ó, Culibra também tem um espacinho ali entre uma folha e outra. Raindrops tá um pouquinho mais compacta, né? Mas elas, no geral, elas estão bem verdes. A coloração delas tá bem esverdeada, azulada, né? Porque foram muitos dias aí de chuva, muita chuva mesmo. Elas estão ficando no tempo, todas essas aqui que eu vou mostrar. Mas, como eu estava falando, né? Pra não me perder. Por aqui, eu noto que as suculentas menorzinhas, essas que ficam mais compactas, algumas não sofreram nada com esses dias mais nublados, como essa Madiba aqui, que tá até meio coloridinha ainda, né? Ou então essa Echeveria Monroe aqui. São suculentas menores, mas que estão vendo, por mais que passou aí 15, quase 20 dias chovendo praticamente todo dia, com pouquíssimo sol ou com quase nada de sol, elas estão bonitinhas ainda, consideravelmente bonitinhas, estão compactas, né? A gente não vê elas super estioladas. Então, assim, no geral, essas suculentas menores, que são a maioria das suculentas que eu tenho, uma ou outra que deu uma estioladinha de leve, mas as suculentas que eu realmente senti que mais sofreram um pouquinho nesses dias foram as gibifloras, principalmente essas que chegaram por último, né? Que são as que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu até peguei aqui, ó, essa Gila, que eu já tô mostrando aí nesses últimos vídeos, né? Falando que é uma suculenta que cresceu bastante, não de uma forma boa para mim, porque eu gosto quando as suculentas crescem compactas, coloridinhas, estressadas, as maritacas aí no fundo. Mas essa Gila, estão vendo que ela tá meio desengonçada, tem umas folhas menores aqui, que é o tamanho, tá até maior do que ela tava. As folhinhas estavam todas desse tamanho. E aí ela tomou muita chuva, o sol sumiu, né? As folhas ficaram mais largas, elas estão mais finas também. Ela não tá mais tão compacta e ela quis dar uma queimadinha ali, estão vendo?
Então aqui é um exemplo de uma suculenta que cresceu bastante esses dias, mas até ela ficar compacta do jeito que eu quero vai demorar um pouquinho agora. Até que estiolar, ela não estiolou tanto, né? Não tem tanto espaço assim entre uma folha e outra, mas visualmente ela não tá muito bonita, né? Aqui, ó, tem de exemplo outra suculenta que cresceu bastante, que é a Afterglow, mas estão vendo que ela tá com as folhas molinhas, enrugadinhas, estão vendo? O que é isso aqui? Muito sol. Essa é uma coisa péssima dessa época do verão, porque, como eu falei, né, muitos dias nublados e aí do nada vem 3, 4, 5 dias seguidos de sol muito quente, e aí as suculentas acabam sofrendo, né? Algumas começam a queimar, algumas queimam de verdade e algumas começam a afterglow aqui, que tem as folhas mais fininhas, acabam sofrendo bastante. E olha que lá em cima, eu até mostrei no Instagram, eu coloquei um sombrite, então essas suculentas aqui estão ficando sob o sombrite preto, que dá uma boa ajudada nelas. Mas mesmo assim, ó, tá com as folhas bem molinhas. Mas também foi uma suculenta que cresceu bastante. Essa daqui não estiolou tanto. Ó, antes de ir para as gibifloras, essa aqui é outra suculenta, mas diria que é um meio termo, né? Ela não é uma suculenta pequena, mas também não é uma gibiflora que fica enorme. Essa aqui é uma Echeveria nitti. Ela, no geral, fica bem maior do que as suculentas que eu tenho por aqui, porque a maioria, né, das suculentas que eu tenho por aqui, que são menorzinhas, mas ela não estiolou. Conseguem ver que ela continua compacta, bonitinha. Perdeu um pouco da coloração que ela tava. As folhas estavam menorzinhas, sabe? Ela tava mais fechadinha. Agora as folhas ficaram um pouco mais compridas. Mas ela tá aqui, ó, com essa arte que eu ainda não cortei. Já mostrei várias vezes, né? Florzinha dela. Mas ela tá consideravelmente bonita ainda, né? Não estiolou tanto assim. Tá até com algumas folhinhas aqui embaixo pra eu tirar depois. Mas essa aqui é uma suculenta um pouco maior, que não ficou tão feinha assim. Inclusive, né, até falando aqui de folhas, tem aqui algumas folhas que eu tirei dessas suculentas aqui, que, ó, é uma coisa muito importante nessa época, né, como os fungos se proliferam muito rápido, você tem que ficar de olho nas suculentas, nas folhas, nos sinais que a suculenta dá pra você, né? Eu tirei algumas dessas folhinhas aqui das suculentas, algumas folhinhas já estavam até caídas, mas olhem que feias. Mas olhem só, essa folha aqui bem escura, várias manchinhas aqui, olho negro, que é um problema bem chatinho dessa época do ano, que passa muito rápido de uma suculenta para outra. Então, assim, é muito importante ficar de olho nas folhas das suculentas também. Eu tenho aqui várias suculentas com algumas manchinhas, alguns pontinhos pretos nas folhas. Como eu costumo fazer a prevenção, então tratamento já com fungicida pelo menos uma vez por mês, eu não tenho tantos problemas com fungos aqui. É claro que vez ou outra eu acabo perdendo uma suculenta ou tendo que cortar, mas é muito importante, você não usa nenhum tipo de produto, ou natural ou químico, seja lá. Você ficar de olho na sua suculenta de qualquer forma, né? Aqui eu já estava até prestando atenção nessa Echeveria madiba, alguns pontinhos pretos nas folhas. Na Gila também, acho que já são os ácaros de novo. Vez ou outra eu tenho que fazer aqui um tratamento com acaricida, porque eles vão espalhando, né? Mas vamos lá falar das gibifloras, então. Essa daqui é outra suculenta que chegou aqui pra mim no mês de dezembro. E eu esqueci, acho que ela veio com a identificação de Mauna portuguesa, Mauna Espanha, uma coisa assim. Acho que Mauna Espanha. E ela tava com um miolinho feinho, ela veio com algumas cochonilhas também, mas olhem como ela já tá maiorzinha. E agora já dá pra ver as bordinhas vermelhas nas folhas, né? É lógico que ela vai ficar mais bonitinha que isso ainda, mas já mudou bastante, né? Já tá tomando forma e dá pra ver que algumas folhas maiores, outras menores. Essa aqui é outra suculenta que quando ela tiver um pouco mais compacta, já dá pra mim cortar aqui, porque
Ela deu uma estioladinha. Mas, ó, mais uma suculenta. Essa aqui acho que ela fica bem maiorzinha também. Mas agora vamos lá, né, para as 4 grandonas de fato, 4 gibifloras. Aqui, Mauna Loa, Curls, Queen Jeannie e Virginia Lee. Tá vendo que elas estão bem verdes mesmo. A Queen Jeannie, no geral, ela fica mais verdinha assim. Mas a Curls, que fica um pouco mais colorida que isso. A Mauna Loa fica bem laranjinha. E a Virginia ali fica com as bordinhas das folhas, se não me engano, mais coloridinhas, né? Apesar de que tá um pouquinho, mas elas estão bem verdes, tomaram bastante chuva. Eu tava até com um pouco de receio delas apodrecerem e eu ter que cortar. Mas estão todas aqui, todas bem. E algumas estioladinhas, elas deram uma boa estiolada. Principalmente, ó, Mauna Loa, dá pra ver bem aqui o espaço entre uma folhinha e outra, ó, quase um dedo. Acho que por elas serem maiores, né? E por serem suculentas recém-chegadas por aqui, elas não estavam tão adaptadas. Provavelmente elas estavam tomando bastante sol lá no local que elas vieram. E aí elas sofreram um pouquinho. Essa Mauna Loa tá até com uma folhinha aqui, ó, que parece ser uma variegação, mas se não me engano é o que chamamos de clorose. Mas, como eu falei, ela tá estioladinha, mas quando só melhorar por aqui, ela vai ficar compacta de novo e aí eu posso cortar. Já tava aqui de planos, né? Faz vídeos e vídeos que eu falo isso, mas tô de planos de cortar muitas suculentas e quase todas dessas aqui que eu mostrei nesse vídeo vão entrar aí nessa listinha de suculentas que eu quero cortar, principalmente as gibifloras, né? Principalmente essas 3 aqui, Culebra, Heart Delight e Raindrops. Mas, ó, a Curls também tô achando as folhinhas dela um pouco estranhas. Estão vendo que ela tá com algumas partes mais clarinhas? Mas, como eu falei, foram muitos dias sem sol e muita chuva. Na Curls, eu acho que eu ainda nem tirei folhinha feia aqui embaixo, né? Tirei muitas folhas da Mauna Loa. Queen Jeannie, eu tirei uma folhinha ou outra ali de baixo. A Virginia ali, eu não cheguei a tirar muitas folhas fungadas daqui dela, ou folhinhas secas, mas estão vendo essa folha aqui? Já estou de olho. Mas assim, no geral, né, não posso reclamar. Elas deram uma estioladinha, principalmente a Mauna Loa, como eu mostrei. Mas diria que elas aguentaram bem. Se a gente for parar para analisar, a semana passada eu tava fazendo aí no máximo 20 graus e chovendo, bem frio. E aí pula para essa semana, tá aí aqui com a sensação térmica de 37 graus. E elas resistiram mesmo assim todos esses dias chuvosos. Inclusive, Queen Jeannie, deixa eu mostrar ela para vocês, que acho que foi a suculenta que mais se desenvolveu desde que chegou mês passado. Tá com umas folhas maiores, outras menores, né? Ela deu uma estioladinha. Ela quis dar uma estioladinha também. Então as folhas estão bem alongadas. Estão vendo isso aqui? Primeira haste floral na minha Queen Jeannie. Tá crescendo super rápido. Eu acho que eu vou tentar fazer mudinhas com essa haste floral. Inclusive, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma mini verruguinha, que parece, né, ser uma mini verruguinha aqui. Essa folha, muito, muito fofa, mas ela tá enorme, né? Ela já chegou grande, mas tá enorme, enorme. Eu vou ver se eu consigo achar vídeo de quando elas chegaram pra comparar aqui pra vocês verem. Como eu falei, né? Assim como a Gila não tá enorme da maneira que eu queria, né? Ainda bem compacta, mas com o tempo ela se ajeita. Bom, mas então, acho que foi isso. Ficou faltando, na verdade, né, mostrar uma suculenta, que é essa daqui, Echeveria Night Sky, pra gente comparar aí o tamanho que ela tava quando ela chegou e o tamanho que ela tá agora. Ela até que não perdeu tanto da coloração, mas se a gente parar pra ver bem, a folhinha já quis começar a ficar verdinha de novo, né? Ela fica mais coloridinha, mas tenho altas expectativas para essas suculentas, não só para as gibifloras, né, mas para as suculentas no geral. Logo, logo o outono chega, daqui a uns meses o outono chega e aí elas vão ficar super coloridinhas e compactas no frio do outono. Mas então é isso, vou ver se eu crio coragem de enfrentar o sol lá da varanda e voltar esses vasos pra lá. Mas aparentemente vai chover daqui a pouco, então
Acho que vou deixar elas por enquanto aqui embaixo mesmo, junto com algumas outras suculentas que já faz tempo que era pra mim mostrar pra vocês e ainda não mostrei, né? Mas comenta aí se você tem gibifloras, se elas também deram uma estioladinha. Eu acompanho alguns outros canais, né, de pessoas que têm suculentas maiores assim, e tava todo mundo falando aí a mesma coisa, que essa época do ano as gibifloras demandam muita manutenção. Então comenta isso como você também tá sendo desse jeito. Vou mostrar algumas outras suculentinhas aqui de baixo pra vocês. Essas até que estão aguentando bem o solzão, apesar de que aqui bate mais o sol da manhã. Então vocês vão ver que não tem muitas suculentas queimadas por aqui. Com exceção do Mirinai, tem algumas folhinhas queimadas aqui, mas é da outra casa ainda, quando o sombrite caiu aqui e ficou encostado nessas folhinhas aqui. Mas ele tá aqui, ó, bem compactinho. Só não tá tão colorido, né, porque não tinha sol, mas tá tomando bastante claridade aqui. E alguns outros vasos que eu não deixei junto com as outras suculentas, né? Que é aquele vaso de sedum palmeira que eu ganhei, que até hoje não troquei de vasinho. Aqui é Castelo Pai-Vai, kiwi, arboreum, alguns cactos. Que tá uma boa baguncinha, né? Algumas plantinhas que não estão tão legais assim são as folhagens, né? A minha maculata, por exemplo, não está tão bonita assim. Porque para as folhagens sim é que há um problema, porque bate muito sol. Eu tô acertando ainda no lugar para elas. Mas então espero que vocês tenham gostado de ver como estão algumas das minhas gibifloras. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.